Telespectador amigo, boa tarde. Estamos no ar com o programa Palavra Aberta na produção de Raquel Sampaio e André Linhares. Você está na TV Assembleia 16.1 em alta definição em HD, Sky 316.1 em HD também, NET Canal 7, sistemas em HD, sistemas fechados. Na fanpage é tvalep.oficial no Facebook, na rede mundial de computadores a qualquer momento, tvassembleia.org. A reprise, programa Palavra Aberta para o telespectador que não tem a oportunidade de assistir ao programa nesse horário de 2h30 da tarde. A reprise é logo mais às 10 horas da noite ou às 22 horas, como alguns preferem. Sempre temas de repercussão geral. Temas e entrevistados de hoje. 5 mil piauienses ainda não sacaram o benefício do PIS/PASEP. O PIS no Banco Caixa Econômica Federal, Banco Público, 100% capital nacional, e o PASEP no Banco do Brasil. Quais os motivos? Quem vem explicar é o Superintendente do Trabalho e Emprego no estado do Piauí, Felipe Salha, auditor fiscal do estado do Piauí, que vem falar também sobre as ações lá na Superintendência do Trabalho e Emprego. Segundo tema e segundo entrevistado, o 4º Conselho Tutelar, em parceria institucional com o Ministério Público Estadual e com outras instituições e órgãos, está realizando o Dia Nacional Sem Violência e pelo Conflito. E um dos palestrantes é o professor universitário, mestre em Direito e Gestão de Conflitos, Alessander Mendes, que vai proferir palestra no evento que já começa amanhã. E é com ele que nós vamos conversar a partir de agora. Boa tarde, professor. Boa tarde, telespectadores, boa tarde a todos os ouvintes da TV Assembleia. Então, como é que vai ser a sistematização da palestra que o senhor vai proferir nesse importante evento que é o Dia Nacional pela Educação e Sem Violência? Hoje nós estamos passando por uma dificuldade no país, talvez um dos momentos mais críticos. Eu lembro muito, dentro do campo político, o ano de 1954, com a crise ali do suicídio de Vargas e uma crise política que nascia no país logo depois ali da morte de Vargas e quem seria o presidente a assumir. Hoje nós estamos vivenciando algo parecido. Hoje o Brasil está dividido em 2 blocos. Um bloco de um lado, um bloco A e um bloco B. E o que nós temos nesse momento é que a discussão política nacional, ela reverbera problemas locais. Ela reverbera problemas locais, estaduais, municipais. E o próprio cidadão comum, como eu, você, nós começamos a ter um sentimento assim. Se lá em cima o conflito é deflagrado, aqui então a autotutela é real. Então, essa circunstância histórica e política que nós estamos vivenciando tem comprovadamente aguçado situações de violência. A violência que ela envolve as várias situações. Se nós formos pegar aqui, nós temos violência desde as relações familiares, como é o tema que nós vamos tratar amanhã, mas nós temos violência no trânsito, nós temos violência em festa, nós temos violência nas relações conjugais, nós temos violência nas relações da empresa. E o que nós estamos dando como alternativa de superação dessa violência? É exatamente o Instituto da Mediação. O Instituto da Mediação, ele, no primeiro momento, ele esteve subordinado ao próprio processo jurídico, ao próprio direito. Mas hoje, quem estuda a mediação tem visto que ela tem transbordado as situações somente jurisdicionais. Eu, agora há pouco, antes de começar a entrevista, falei de uma situação que fui convidado por uma mãe para mediar um conflito entre 2 irmãos. Detalhe, a idade dos irmãos, um 16 e outro de 12 anos. Certo. Então, esses microconflitos, se eles não são resolvidos, eles geram macroconflitos. E esses macroconflitos terminam gerando situações que o Estado tem que se envolver. E amanhã nós vamos tratar um pouco disso. Primeiro é tornar o conflito algo natural, porque o conflito está relacionado, como diz Edgar Morin, ele é da condição humana. Certo. Todo e qualquer ser humano ele vai ter conflitos. Então eu tenho meus conflitos intrapessoais, que são os meus conflitos, é a minha cor, é meu peso, é a minha calvície, é a minha visibilidade. Isso são conflitos tratados por questões com psicólogos, psiquiatras e psicanalistas. Mas a gente tem um conflito chamado de interpessoal, que é o conflito que eu vou deflagrar entre eu e você. E é nesse conflito nosso que entra diretamente o Instituto da Mediação. Então nós estamos dando como alternativa para a resolutividade desses conflitos, que nós não temos só a mediação. Nós temos a jurisdição, que é a decisão de um magistrado, certo. Nós temos a conciliação, nós temos a arbitragem e nós temos a própria negociação. Mas nós, a nossa expertise, o nosso estudo, hoje eu sou mediador de conflito há 5 anos
E eu tenho tratado desses assuntos porque eu acho que todo e qualquer conflito você não tem ganhador e perdedor. A saída é você mediar a ponto que as duas partes possam sair satisfatórias. Isso é o Instituto da Mediação. Essa cultura vem mudando, professor, porque ouve-se muito que na faculdade nós somos levados, né, a essa questão do conflito jurídico, de ter as duas partes em litígio, e vem a mediação, a conciliação, a arbitragem como institutos aí que não tão novos assim, mas que ainda estão sendo assimilados pelos acadêmicos e até pelos advogados. Como é que está essa questão? A sua pergunta, Gerson, foi muito importante, muito pertinente. Nós temos uma amiga, a professora Cristiane Moura. A Cris tem feito um trabalho sobre a implantação do Instituto da Mediação no ensino jurídico como continuidade. Certo. Hoje nós temos uma disciplina, eu sou professor de mediação. Eu, por exemplo, não tive. Não teve, né? Tanto da Estácio quanto do SESVAL. Então, nós temos essa disciplina dentro do curso. Mas o que a Cris tem proposto é que essa disciplina ela seja ampliada, tenha sido discutida ao longo de algumas outras áreas, ao longo de algumas outras, por exemplo, da mediação na área penal, na área civil, na área empresarial. E isso perpassa por uma questão de mentalidade. Essa mentalidade de nós tentarmos resolver o conflito, se nós lembrarmos um pouco da pré-história e até das sociedades antigas, como é que a gente resolvia o nosso conflito? Você me agride e eu vou lhe agredir. Então, nós vamos fazer o que a gente chama de autotutela. Quando o direito chega, o que o direito faz? Se eu lhe agrido, você diz ao Estado e o Estado me processa. E o Estado me leva à condenação. Mas o que nós estamos propondo? Diante desse conflito, é possível esse conflito ser resolvido entre as partes com intermediação de um terceiro, que seria exatamente o mediador. E em vez de dizer quem está certo, quem está errado, em vez de dizer quem tem culpa e quem não tem culpa, nós vamos mediar. Porque mais importante do que dizer quem tem a culpa é o reestabelecimento das relações. Olha, todos os dias eu faço uma mediação, inclusive na área de família, de separação. E eu tenho visto ao longo dessa minha caminhada que parte desses conflitos que desabocam na questão do divórcio está ligada à comunicação. A comunicação, a ausência da comunicação ou uma comunicação mal feita. Então, essa linguagem que é feita entre as pessoas, elas terminam gerando pequenos e micros conflitos. Eu queria dar um exemplo aqui agora do acordo que foi feito com o presidente coreano e o presidente americano. Certo. Não sei se vocês chegaram a ver aquela imagem, me chamou muita atenção, porque o Donald Trump foi sozinho e o presidente coreano ele levou 25 pessoas. Sim. A fotografia me chamou a atenção porque que ele, que aparentemente mostra ser um ditador, aparentemente meio que mimado, levou 25 pessoas. E quem eram essas pessoas? Dos 25, 20 eram mediadores. O que ele fez foi passar uma imagem para o mundo de que aquela imagem construída dele não era uma imagem tão real. E o restabelecimento das relações, ela propicia, inclusive, e impede um conflito muito maior, que pode afetar toda a humanidade, que seria um conflito entre as duas nações. Então, para restabelecer essas relações, a mediação utiliza de um instrumento que seria a comunicação. O restabelecimento da comunicação talvez seria um dos pontos mais importantes. E amanhã, especificamente, nós vamos estar discutindo isso na palestra. E principalmente quando há uma relação de violência em que a outra parte é hipossuficiente. A outra parte é uma pessoa, uma criança menor de 12 anos ou uma adolescente menor de 18 anos. Essas pessoas elas não têm a maturidade para entender até que ponto elas estão acertando ou estão errando. E aí o Conselho Tutelar tem feito um trabalho extraordinário, tem feito um trabalho que tem tido e reverberado, não só na proteção, mas também na formação e, claro, na questão da educação. Que é o que nós batemos muito disso, nós legitimamos muito de que a formação tem que ser feita através da educação. E aí o senhor, inclusive, publicou um livro que ajuda sobremaneira. Né? Inclusive nós estamos lançando esse livro aqui, é um livro que trata sobre a formação de mediadores. A gente fala sobre o conflito, o que é o conflito, como a gente pode resolver o conflito, como o mediador pode participar. Mas eu prefiro dizer assim, em cada cidadão, um mediador. Certo. Independentemente seja um mediador judicial ou extrajudicial. Porque quando você tem em cada cidadão um mediador, você tem uma pessoa propícia para ver que o conflito, primeiro, como diz John Paul, ele é necessário. Edgar Morin diz que é condição humana. E esse conflito se faz necessário. Aí eu lembro lá do Eugen Rostock, que ele vai me dizer a origem de quase todos os conflitos estão relacionados à comunicação.
Agora, outra questão que nós temos que deixar aqui, né, onde vai ser, né, o evento e quem pode participar, como é que são feitas as inscrições, o acesso ao evento? As inscrições você pode fazer, inclusive, no local. Nós vamos, o Conselho Tutelar conseguiu o auditório que gentilmente foi cedido, sempre é cedido pelo Ministério Público, né, guardião da nossa... dos nossos hipossuficientes, então ele cedeu o espaço, é o espaço do Ministério Público que fica ali próximo da Nossa Senhora de Fátima, por trás de uma clínica veterinária. Então, naquele auditório nós vamos ter essa palestra que começa amanhã às 9 horas. E qualquer cidadão pode participar. Independentemente, você não vai ter ônus para essa palestra, você só precisa se inscrever nas redes sociais, já tem os sites, mas se não, você pode chegar lá amanhã, o espaço é muito grande e cabe todo mundo. E vamos todo mundo dialogar sobre como resolver os conflitos nas relações que envolvem pessoas hipossuficientes, que são as pessoas, crianças e adolescentes. E a minha dica, a minha sugestão e a minha expertise é de que essa solução perpasse pelo Instituto da Mediação. O senhor também atua no direito penal e processo penal como professor. Como é que o senhor analisa o nosso Código Penal e processo penal e a sua aplicabilidade atualmente, professor? É interessante, porque o Instituto da Mediação, ele lá no direito penal, ele é chamado de justiça restaurativa. Certo. Ele tem um estudo um pouco mais aprofundado. Mas é interessante que o direito ainda não recebeu a justiça restaurativa como excludente de punibilidade, que é o que, na verdade, nós estamos legitimando. Eu fiz uma mediação criminal há mais ou menos uns 2 meses e nós tivemos êxito. O êxito foi o reestabelecimento das partes, o pedido de desculpas pelo ato de violência, o pedido de perdão pelo ato de violência. Eu não posso eximir que aquela pessoa responda a um processo, mas eu tenho certeza que o magistrado, na hora que for proferir a sua sentença, ele vai proferir com outro olhar. Porque, nesse momento, a vítima, que é a vítima, vai testemunhar favorável ao acusado. Então, isso é fantástico. Porque, repito, nós não estamos aqui para encarcerar, levantar bandeira de encarceramento. Agora há pouco a gente conversava sobre isso. Um preso custa R$3.000 para o Estado. Então, ele rouba o seu relógio, é o primeiro prejuízo. Depois você tem que trabalhar para mantê-lo lá, porque esse custeio da máquina do sistema prisional é nosso, é através de impostos, é através de subsídios de governo. Então, e no final, ainda pela dignidade da pessoa humana, ele termina entrando com ações de indenização pelos maus tratos do sistema prisional. O sistema prisional que hoje, especificamente do Piauí, tem ganho uma referência nacional. O secretário, a gente tem que ser justo, tem feito um trabalho ligado à educação e à formação e ressocialização, que eu tenho dado algumas palestras fora do Estado, do nosso Estado, e muita gente tem citado esse trabalho. Mas assim, ele também está adstrito a uma lei, e ele é obrigado a seguir essa lei. E o nosso objetivo é, primeiramente, inquietar essas autoridades, para que depois a gente comece a rediscutir uma outra forma de punibilidade que não somente o cárcere. Porque encarcerar por encarcerar, a vítima continua prejudicada. Certo. O bem não é restituído a ela. E encarcerar por encarcerar e deixá-lo encarcerado é a pergunta que eu faço. Será que ressocializa? Será que aquele que sai do presídio depois não volta ao presídio? Os estudos são vários. Ou sai pior, né? Ou sai pior. Certo. As pesquisas terminam comprovando algo parecido a isso. Muito obrigado, professor Alessandro Mendes, professor universitário, advogado, mestre em Direito e Gestão de Conflitos, historiador também pela UESP. Citou aí alguns institutos históricos, né? Só faltou nós falarmos do Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, que também deve ser afastado. Olho por olho, dente por dente, mas deixando lá só para a parte histórica. Para a parte histórica. Muito obrigado pela participação. Meu diretor, o Felipe Salles, já está por aqui, continua com o professor Alessandro. Então, obrigado, professor Alessandro. Tá bom, vamos lá, competente equipe operacional, posiciona o intervalo institucional. Em seguida, vamos falar sobre o PIS, PASEP. 5 mil piauienses ainda não sacaram esse dinheiro, que muitos chamam aí do 14º salário. Vamos saber o porquê com o superintendente do Trabalho e Emprego no nosso querido estado do Piauí e auditor fiscal da Receita Estadual, Felipe Salles. Intervalo institucional e voltaremos.